agora eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre o Mercúrio nos elementos e a ligação Funciona. dele com os diferentes signos, e daí as pessoas podem até talvez se identificar um pouco mais, né? Exatamente. Na verdade, eu vou dar uma pincelada, né? Eu vou dar uma geral, né? Uhum, Focando mais Mercúrio, influenciando os elementos, né? E uhum, aí eu vou focar quais são os signos do elemento fogo, né? Como a gente fez a semana passada, né? Só que eu estava nos uhum, bastidores, aí vocês que foram transmitindo aí. uhum, Só para reforçar, então, Mercúrio, ele é a nossa forma de interação, né? A nossa comunicação, como a gente fala e como pensa, né? No caso, vamos focar os quatro elementos, que é o fogo, a uhum, terra, o ar e a água, né? Focando o elemento fogo, os signos que são regidos pelo elemento fogo, né? Nós temos o Áries, que seria Leão, e Sagitário, né? Então, de que forma essa energia, né? Eu estou falando, gente, da energia do signo, não estou falando do que o ariano ele pensa assim, que o uhum, leonino pensa assim, por quê? Nesse momento é aí que a gente teria que ter o quê? O mapa da pessoa, né, para poder identificar onde é que está esse Mercúrio, né? uhum, Onde é uhum, que conexões que ele faz, que aspectos que ele faz, né? Então seria uma coisa uhum, que o mapa astral ele é o nosso DNA astrológico, né? uhum. Assim como a gente só tem o nosso, cada um tem o seu RG, nós temos o DNA astrológico. Então ali é que a gente vai identificar realmente de que forma você faz essas conexões. Mas eu estou colocando os quatro elementos porque nós temos os quatro elementos. Né? Todo mundo no seu mapa tem os quatro elementos. Uns com mais dominância de fogo, por exemplo, uns que têm mais dominância de terra, né? Uns que faltam um pouquinho mais, outros com mais equilíbrio. Então, por isso que a gente está focando, né, Ed, mais os elementos. Sim, sim. Eu, uma bela mercuriana em Sagitário, eu não sei falar sem mostrar as mãos, tá, gente? Isso é uma característica, então, de fogo. Então, por exemplo, esses signos Áries, Leão e Sagitário, que são regidos pelo elemento fogo, são signos, são energias que se pensa e fala de uma forma mais informal, né? Eles são muito diretos para falar, né, Ed? Se você quiser Uhum. complementar, por favor. Ok, ok. É, eles se expressam, né? Porque Mercúrio é a forma de expressão, é a forma com que você se comunica, é a forma com que você se interage. O signo de fogo, né, no elemento fogo, vamos dizer assim, eles são mais confiantes, eles são mais, como que eu posso dizer, expansivos para falar, Sim. extrovertidos, eles falam com Uhum. muita facilidade. E eles precisam o quê? Para aprender ou para se interessar, né? O interesse em aprender. Eles precisam estar motivados. Uhum. Esse elemento fogo, ele precisa do combustível, ele precisa de Uhum. motivação para fazer para se expressar, né? Mas são pessoas muito diretas, né? Então, por exemplo, pincelando, tá, gente? Uhum. Se a gente pegar aí o Mercúrio em Ares, ele vai direto ao ponto. Uhum. Aliás, ele Uhum. vai até, ele primeiro faz e depois ele pensa, né? Uhum. Então, Uhum. isso na energia ariana, né? Ó, a Léo passou aí a palavra que você estava procurando. São eloquentes. Eloquentes, exatamente. Tem uma fluência verbal direta, né? Uhum. No caso de Leão, Leão ele tem uma fluência no sentido assim, é o tipo assim que a gente escuta aquelas histórias e a gente viaja com ele. Ele tem esse poder, né? Uhum. De nos São levar. impulsivos também, né? Exatamente, Impulsivos. impulsivos e também não gosta muito de ser contrariados, né, nas suas opiniões, né? Também tem um pouco esse tipo de coisa. Sagitário ele tem um interesse assim, uma diversidade de interesses, né? E ele pensa sempre lá na frente, né? Às vezes esse é o problema, né? De planejar, de pensar muito lá na frente e acabar não vivendo o hoje, né? É, Mas é, é.
E São quem tem Mercúrio em Sagitário também tem uma certa dificuldade de aceitar a ideia dos outros, né? também, ele tem aquele rótulo, entre aspas, aí que a gente fala, que é o dono da verdade, né? É o Ele dono quer da ser o dono verdade. da verdade. Isso na energia genuína, tá, gente? Porque Sim, senão os sim. sagitarianos Tem os vão ficar aspectos que isso pode amenizar ou não, né? Os aspectos ou exatamente. piorar, né? Ele tendo uma proeminência, né, de fogo, ele vai estar mais ou menos nesse perfil que eu estou passando, né? É. E outra coisa que o elemento fogo, eles também eles não conseguem disfarçar, como a gente está falando de expressão, né? Eles não conseguem disfarçar se eles estão, os sentimentos. Então, por exemplo, se eu não estou bem, o meu semblante vai mostrar que eu não estou bem. Se eu estou nervosa, eu vou mostrar que eu estou nervosa. Essa é a dificuldade do fogo. De repente, então, ele pode até entrar em algum É pronto muito de transparente, né? debate, né? A questão do ariano, por exemplo, um ariano adora um debate, né? E assim, o fogo, ele tem a forma um pouco agressiva de se comunicar. Então, precisa ter é, esse equilíbrio, né? A Léo comentou agora, é verdade, os sagitarianos têm uma certa habilidade de influenciar os outros, né? Exatamente. Porque ele é o dono do conhecimento, né? Ele se acha o dono do Sim, conhecimento. E, na verdade, ele tem um interesse diversificado com relação a sim, isso. Né? sim, São sim. pessoas que realmente se interessam, têm uma É, facilidade tremenda. Fogo também tem uma facilidade tremenda de outras línguas, de aprender outras línguas, sim, né? Em sim. termos de aprendizagem. E o Vamos próximo elemento, qual que é? O próximo elemento é a terra, né? Uhum. Aí os signos de terra, quais são esses signos de terra? Touro, Virgem, né? E E Capricórnio, Capricórnio. né? Então se o fogo ele tem aquela forma direta de se comunicar, o terra ele tem uma forma mais prática de se comunicar, né? Hum. Então ele é mais prático, ele se interessa, o raciocínio dele, a capacidade de concentração do fogo tem uma boa concentração, mas no momento que ele está fazendo aquilo, depois Uhum. é outra coisa. Já passou para a próxima. Ele não tem muita paciência para ir para É, continuar, né? Naquele sim, mesmo sim, sim. terra já é o contrário, ele já é Já mais consegue. nível de concentração excelente, né? São Muito bom. pessoas, um perfis que eles têm assim, eles veem a coisa com muita praticidade, né? Uhum, uhum. E são muito realistas também. E a nível de aprendizado, eles procuram aprender coisas que eles vão usar no dia a dia deles, né? Sim, Então, por exemplo, sim. você pega um Capricórnio, né, que é terra, você pode crer que assim, a energia capricorniana, ela visa cursos, estudos, vai dele, no trabalho dele. Outra coisa, a Uhum, forma de comunicação deles tende a ser um pouco mais formal que o fogo, né? O fogo ele já uhum, entra com uhum, uhum. a terra, ele já é Sim. mais comedido, ele já é mais ponderado, e ele só vai se expor se ele tiver muita segurança para isso. Né? No caso Sim, sim. de touro, por exemplo, né? Normalmente o raciocínio dele é um pouco mais lento, mas não é que ele é lento, mas na verdade ele gosta de raciocinar de uma forma mais lenta para dar um Uhum. tempo de processar todas aquelas informações que ele está recebendo, né? Sim, Ao sim. passo que o A fogo Léo comentou aqui que quem tem Mercúrio em Touro, geralmente, né, geralmente tem uma voz bonita. E é verdade, né? Tem muitos cantores famosos com a ligação de Mercúrio, né, a energia mercuriana em Touro, não é isso? também. A forma de escrita também, né? No caso do virginiano, né? O virginiano, o elemento terra, no caso Ed aí, né? Eles precisam de organização, eles precisam de planejamento, né? Então é aquele cara que assim, eu imagino, né? Que assim essa energia de terra
no que nós estamos vivendo hoje, na pandemia, né, prefere mais um curso presencial do que um curso online, né? Vamos dizer assim, né? Eu estou dando um exemplo, né? Pelo foco, né? Então, são pessoas que Apesar que o meu Mercúrio não está em Virgem, viu? Sim, é o que eu estou falando. Da ele está na casa 3, mas ele está na casa 3, ou seja, é o que a gente falou, muitos aqui eles vão se identificar e muitos não vão se identificar, justamente por isso, tá? Então é legal a gente reforçar isso, né? Porque não vai precisar do mapa para a gente poder identificar realmente que direção que essa aprendizagem, essa comunicação, essa interação vai. No caso, agora, bom, Terra, tudo bem? Quer complementar Terra, alguma tudo bem. coisa? Vamos para ar, é isso? Para ar. Quais são os signos de ar? Gêmeos, Libra e Aquário, né? Agora eu cheguei. Mercúrio em Libra. Vamos lá. Como é que é essa falar e de pensar, né? Eles se expressam de forma objetiva, de forma oral, né? São pessoas mais abertas e assim, essa expressão ela até chega a ser meio impessoal. O nível de interesse deles é tremendo, principalmente se você pegar um Mercúrio, por exemplo, em Gêmeos, né? Ele tem um nível, uma gama de interesse. Ele quer fazer tudo ao mesmo tempo. Ele quer fazer todos os cursos que aparecerem. Pensa muito, né? Pensa muito. Vai dormir. Se ele for praticar isso, é outra história. Normalmente ele faz mais do que ele pratica, né? Mas ele gosta de estar inteirado, né? São pessoas que gostam, né? De estar falando. Então, por exemplo, nesse isolamento nosso social, um geminiano ele precisa estar a todo momento nas redes sociais. É necessário isso para ele. Muita troca, ele precisa né? Muita troca, interação, né? ele Muita precisa troca. do contato. No caso de Libra, né? O Mercúrio em Libra, ele pode, vamos dizer assim, a expressão dele é através do outro. Ele é muito ponderado. Ele procura estar sempre no lugar do outro. Por isso que às vezes falam que Libriano é diplomático, meio, né? Ele é em cima do Mercúrio em Libra é muito diplomático, né? Uma fala mais. Na verdade, não é que ele não se posiciona, é que ele quer entender o outro lado para ele poder se posicionar. Aí vai uma demora aí. Mas a capacidade de concentração também é uma capacidade de concentração para aquele momento, porque ele é ar, ele se dispersa muito fácil também, né? O aquário também, a comunicação é através do grupo, né? Então, assim... Tecnológica, né? Exatamente, são pessoas assim que precisa, se ele está em grupo, ele está no céu, né? Então o aprendizado dele a nível de grupo é muito mais fácil do que ele sozinho, por exemplo. Isso a gente está pincelando algumas características, né? Eu vejo uma pessoa com Mercúrio em Aquário, provavelmente prefere se comunicar mais pelo celular, pelas redes sociais, do que pessoalmente, né? Estão conectados, eles são conectados com relação à tecnologia, são os que mais assim. Aliás, a gente está entrando aí, né? Vamos entrar aí, iniciando aí essa entrada de Aquário, eles vão ser os mais beneficiados, vamos dizer assim, né? Que massa. E no caso do ar, eles não se apegam muito por essa diversidade de interesses, não se apegam muito a determinadas coisas, né? Então dá aquela impressão que eles são superficiais. Mas, na verdade, eles estão tão interessados. Então, por exemplo, eu tenho um exemplo bom do elemento. Normalmente você vê um adolescente que ele está ouvindo música, ele tem prova amanhã, ele está ouvindo música, ele estudando, e ele acaba de ligar a televisão para assistir uma série. E ele consegue, né? Então, pessoas que têm essa facilidade de administrar vários estímulos ao mesmo tempo. O que o Terra, por exemplo, para ele é a morte, né? Ele precisa... Não consegue. Vamos para os signos de água?
Então, signos de Vamos. água, escorpião e peixes, Aham, né? Os aham, signos de água, todos esses três elementos anteriores, eu categorizo uhum, eles, a comunicação, como uma uhum, comunicação objetiva, mais direta. No caso uhum, de água, eles são mais subjetivos, né? Então a gente costuma dizer que a forma de uhum, pensar, a forma de expressão deles não uhum. vem com tanta fluidez, porque eles são regidos pela emoção, eles são regidos pelo Sim. pensamento, pelo sentimento, né? Então, esse Mercúrio no elemento água, ele fica um pouco introspectivo, né? Uhum, Eles usam uhum, muito da intuição, são uhum, pessoas que tiveram uma proeminência no elemento água, né? Esse uhum, Mercúrio, por exemplo, a uhum. percepção dele é muito assim, eles são muito empáticos, né? Então, eles têm Sim, mais ou sim. menos a habilidade de saber, por exemplo, você, poxa, eu estou a fim de conversar com alguém, eu preciso desabafar. Pessoas de água são muito bons para desabafos, né? Porque ele sabe, ele vai A entender emoção influencia. A emoção vai exatamente, influenciar a fala deles, né? exatamente. Olha lá, a Léo tá falando que ela é assim, olha lá, euzinha. Sim, eu sei. Eu já tive Então, experiência com ela. Então, eles são assim, eles se expressam de uma forma mais subjetiva. Você tem que ficar, Sim. eu costumo dizer que você tem que ficar chuchando eles, né, para Uhum, poder falar. Então, são mais introspectivos. Então, assim, é, por exemplo, você pega um peixes, né, uma energia pisciana, né, Mercúrio uhum, em água, uhum, uhum. é, ele vai se expressar mais através da música, das artes, Até né? é uma coisa mais Não de é porque ele. imagem, né? De imagem. É, Exatamente, através das imagens. Eles são muito é, sensoriais, né? é. Então, tudo que você der para eles aprenderem de forma que eles possam vivenciar é melhor. Aham, A é, teoria para eles é muito chata. é. A E teoria outra é coisa o. que eu já tive experiência, Jean, quem tem Mercúrio em Escorpião, normalmente tem uma comunicação mais simbólica e assim, Exatamente. às vezes ele fala nas entrelinhas e se você não Você tem que adivinhar. tiver, você tem que às vezes adivinhar. Se a outra pessoa não está acostumada, ele está dizendo alguma coisa e a pessoa não está nem entendendo, né? O Não tá? escorpião, principalmente, ele tem aquele, como é que fala? O espírito investigativo, né? Então, são os Sim, detetives, né? Então, eles têm uma facilidade sim. grande de entrar Uhum, no sentimento do outro e destrinchar isso, né? Ao uhum. passo que, por exemplo, o canceriano, a mesma coisa. O canceriano é muito através do sentimento. Se ele tá feliz, tudo flui ali nele. Né? Até mesmo a forma de comunicação, mas se ele não está, ele se reserva, ele se fecha. Não, Então, são esse momento de comunicação de vídeo, de GIF, das figurinhas agora, é o sonho de qualquer Mercúrio em Escorpião, né? Eles com estão em certeza, casa, né? Se eles pudessem, eles só se comunicavam através das figurinhas, né? para você interpretar, né? Eliminava as palavras. A comunicação e o aprendizado, a interação é de uma forma bem mais subjetiva, né? Sim, sim, Mas que todos eles interagem, tá? Só que de sim, uma sim. forma, né, diferente. Dando Exatamente. aí um resumo, seria isso. Se deixar, né, Ed, a gente vai ficar aqui uma hora falando dos elementos, Ah, porque então, é muito interessante, é muito legal.